Agora a gente vai ver o que a Daniela Albuquerque está aprontando por aí. Dani. Regina, você sabia que agora, você não sabe que nos últimos tempos nós vimos notícias de mães deixando seus bebês em caçambas, em lixo, em outros lugares terríveis, viu? Mas se você tiver com esse problema, gente, existe uma solução mais adequada. A gente vai ver essa reportagem agora e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Acompanhe essa reportagem. Abandonadas, vítimas de maus tratos e violência doméstica. Esta é a realidade de grande parte das milhares de crianças que vivem hoje nos abrigos do país, aguardando por uma adoção. Muitas delas foram entregues a instituições de forma voluntária. Segundo uma pesquisa inédita realizada pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal da Justiça, nos últimos 12 meses, cerca de 140 mães entregaram o filho recém-nascido à Justiça Paulista. Nossa pesquisa revelou que a enorme parte dessas mulheres que entregaram as crianças o fizeram por motivos socioeconômicos ou por estarem isoladas socialmente de alguma forma. Não contavam com o apoio da família, não contavam com o apoio do pai, da criança e, por isso, em eventual momento de desespero, resolveram entregar. Foi o que aconteceu com a mãe biológica de Aparecida Petrovic. Sem condições de criar a filha, entregou-a voluntariamente, ainda bebê, para sua irmã de criação. Mesmo assim, nunca perderam o contato. Eu chamava as duas de mãe, só que a Vera chamava de mãe Dinda e a Glória de mãe. Então... A Glória é sua mãe biológica. Mãe biológica. Aí eu falava pra Glória, né? Eu falava, mãe, vem cá, mas como é que foi essa história? Você me deixou por quê? O que passou pela sua cabeça? E a Glória falou o seguinte, minha filha, na época, ela mesma foi muito super sincera, eu era muito jovem, eu tinha 14 anos. Você veio eu era solteira quando engravidei de você. Ela não tinha condições financeiras para te... De cuidar. Então eu deixei com a minha irmã, que é a Vera de criação, deixei com a Vera, porque eu tinha certeza que ela ia cuidar melhor de você do que eu, sabe? E até porque eu mesmo se eu ficasse de longe, eu ia estar sabendo que você ia ser bem cuidada, que você ia ser bem criada. Então eu preferi que você tivesse com ela. A atriz, que conheceu sua mãe biológica aos 5 anos de idade, não guarda mágoas. Pelo contrário, considera-se uma mulher de sorte por ter ganho 2 mães. Vera era a chefona, ela que comandava, ela que me dava educação, me botava para a escola, ela que fazia tudo, dizia para ser independente. A Glória, também quando eu aprontava alguma coisa de adolescência, assim, eu falava para a Glória, sabe? Eu contava, minha mãe a Glorinha era minha confidente, eu contava tudo, meu primeiro beijo, tudo eu contava para a Glória. Era praticamente sua amiga, né? Então, minha mãe é minha amiga, né? E minha filha hoje em dia, né? Com o falecimento da mãe adotiva há 10 anos, Aparecida tornou-se ainda mais próxima de sua mãe de sangue. Quando ela me deu, assim, pra Vera, ela também foi prova de amor. E o fato é agora que ela fica sozinha, então tá mais na hora de eu também fazer por ela, porque afinal de contas foi ela que me colocou no mundo. Assim como a mãe de Aparecida, muitas outras também têm o desejo de entregar seus filhos por falta de condições financeiras e estrutura familiar. Antes da justiça acatar esse desejo da mãe, vocês fazem um trabalho psicológico com ela? Porque às vezes ela está com problema de depressão pós-parto, está abalada emocionalmente, né? Claro, a gravidez é um momento que mexe muito com as mulheres. Por isso, a nossa preocupação de ter esse atendimento ainda no pré-natal, durante a gravidez, para que essa mãe receba todo o suporte da assistência social necessário, para que não sejam as condições socioeconômicas que vão levá-la a querer entregar a criança. Essa é uma grande preocupação da Justiça. Caso a assistência social não o garanta, inclusive vai ser garantido um advogado, o mesmo promotor de justiça vai tomar as providências legais para que todos os direitos dessa mãe sejam assegurados. Mas enquanto as crianças não encontram uma nova família, elas são encaminhadas para casas de acolhimento como a Fundação Criança. Quando determinado pelo juiz e encaminhado em conjunto pelo Conselho Tutelar, realizamos o atendimento de acolhimento institucional. As crianças e adolescentes, elas ficam aqui com uma ideia de excepcionalidade, de
por um curto espaço de tempo, com o objetivo de fazê-las retornar à convivência familiar e comunitária. Nesta outra casa de acolhimento em São Paulo, existem cerca de 30 crianças, a maioria de 0 a 1 ano e meio de vida, todos aguardando uma família. Como funciona o tratamento psicológico realizado com essas crianças? Elas têm atendimento semanalmente, uma vez por semana elas passam atendimento psicológico comigo. Na realidade é uma terapia mesmo, para que elas tenham objetivo, essa terapia tem objetivo, elas terem uma segunda chance para elas mesmas. Como elas já chegam aqui com o psicológico muito abalado, porque foi uma rejeição, né? Foi rejeitados pelos pais. Às vezes o vício foi maior, entendeu, pelo pai, então preferiu o vício do que as crianças. Então eles vêm para cá muito abalado. Então é uma chance, uma segunda chance para eles mesmos, para eles terem uma nova oportunidade e acreditar na família. Doutor, qualquer um pode adotar uma criança? Qualquer pessoa que tem alguns requisitos legais. Precisa ser uma pessoa maior de 18 anos, precisa ter um mínimo de condições financeiras e pessoais para poder adotar criança, não precisa ser rico, pessoas pobres podem adotar, desde que tenham condições de dar uma criação com dignidade a essa criança, mas precisa, sobretudo, de preparo pessoal para esse ato, que é um ato de criação de uma criança que já tem um histórico de vida. A adoção coloca vários desafios para esses casais ou pretendentes que precisam ter um preparo, mas tanto podem ser solteiros como podem ser casais. E agora, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, também não há restrição em relação à orientação sexual da pessoa, tanto podem ser heterossexuais como homossexuais. Aí, né, uma nova maneira de adotar uma criança, né? E é tão importante, né? A criança precisa de amor, né? A gente vê assim as mães largando, né? Eu tinha até mencionado, joga no lixo, né? É tão importante você procurar uma instituição, de você deixar o seu filho aí para a criança ser feliz, né? Ter um novo lar. E por isso a gente está com uma convidada, que é a Fernanda Febrori Ferreira, que entregou sua filha e se arrependeu. Por que você se arrependeu, Fernanda? Seja bem-vinda primeiramente. Tá? Obrigada. Me arrependi, eu me arrependo, né? Porque qual é a mãe que não se arrepende de dar seu filho? Me arrependo, assim, não de ter dado, porque eu sei que a minha filha está muito bem cuidada, está muito bem tratada, porque o que ela tem hoje eu nunca tive, nem minha filha tem. Vou te pedir só para falar um pouquinho mais alto. O que ela tem hoje, eu nunca tive, nem minha filha tem. Por isso que... Como assim? Porque você tem... Quantas filhas você teve? Eu tive duas. Eu tenho... Duas filhas. Uma com que idade? Eu tive uma com 13. Você tinha 13 anos? Isso. Com quem que tá essa menina? A primeira tá comigo, que é a Lohane. Você cria? Crio. Aí você teve a segunda, você tinha que idade? Tinha 15. 15 anos. Essa que você deu para adoção. E agora você tá grávida? De 5 meses, né? Isso. 5 meses. E agora você está casada, você está com uma condição melhor de vida. Mas cada filho é de um pai? Isso. Cada filho. E os pais? O pai da Lohane, o primeiro, não foi... Eles sabem que são pais? Sabe. O pai da segunda, ele soube. Depois de muito tempo, ele falou para mim que ele era casado, tinha 2 filhos. Quando eu precisei dele, no momento que eu mais precisei dele, ele me abandonou, não me deu as mãos. Aí essa segunda filha desse moço aí que é casado, que você entregou para adoção? Isso. Tá. E com quantos anos? Ela está com quantos anos hoje? Você. Eu? Não, sua filha, a Lohane. A Lohane vai fazer 6. Vai fazer 6 anos. E você não tem contato com ela? Não, eu tô falando, a Laura tem 5. Tá. A de 5 aninhos que foi adotada, você tem contato? Tenho. Tem contato com ela? Tenho. Que o nome dela é mesmo? É Laura. A Laura, a Laura. E você tem contato? Tenho. E como que tá, assim, de você ver, assim, hoje, que, por exemplo, hoje você tá casada, tá com outra pessoa, querendo ou não ter uma condição melhor, como que você se sente, assim, de vendo a sua filha, que é seu sangue, com outra família? Como que é? Porque quando eu dei ela, não tinha condição. Que tipo de condição financeira? Financeira, eu não tinha. A minha filha mais velha, ela ia fazer 1 ano.
Minha mãe estava grávida e eu morava com a minha mãe. Você e sua mãe grávidas? Isso. E eu tinha meu irmão de 8 anos, tinha meu irmão de 10. Não foi uma gravidez planejada? Não foi. Aconteceu? Aconteceu. Aí, quando eu falei para minha mãe que eu estava grávida, minha mãe entrou em desespero, porque quando eu tive a Laura, eu pensei que eu não ia ter muita dificuldade, porque da menina que eu tive, que eu dei ela, eu quase morri. Eu fiquei 4 meses e meio na UTI, fiquei em coma, porque o meu baço rompeu com a força que eu fiz. E você não ficou com medo de ficar grávida pela terceira vez, depois disso tudo? Ah, eu fiquei, mas assim, eu acho, depois de tudo que eu já passei, eu acho que Deus vai me ajudar. Deus não vai deixar acontecer nada comigo, porque eu preferi dar minha filha, em vez de jogar ela. Os outros jogou um neném, um carro para fora. Mas me diga uma coisa, essa sua gravidez foi planejada? A terceira gravidez, você desejou essa gravidez, está tudo planejado, tudo certinho. Então, além de Deus te ajudar, você também está se ajudando. Tô. O seu marido também te ajuda, então todo mundo se ajuda além de Deus. Isso, que é importante, né? Porque Deus ajuda, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? É verdade. E agora eu fiquei pensando, por exemplo, você teve a primeira filha com 13 anos. Você era uma criança cuidando da outra. Isso. Exatamente. Não era? E aí você engravidou, depois a sua filha estava com 1 aninho, você engravidou de novo e a sua mãe estava grávida. Estava grávida. E a sua mãe apoiou você dar a sua filha? Porque, querendo ou não, sua mãe também estava grávida. Você estava no mesmo barco, sei lá, uma podia ajudar a outra. Porque, não é? Porque a sua mãe, ela ficou com o filho e você teve que dar. Isso que eu não entendi. Por quê? Porque a minha mãe já tinha mais de 40 anos quando ela estava grávida. Então ela estava correndo um risco de morrer. E não foi planejado também, gravidez? Também não foi. Não foi planejado. Também sua mãe não ficou grávida. foi. Sua mãe teve quantos filhos? Minha mãe tem 7 filhos. 7 filhos. Com cada pai ou não? Não, 5 é do meu pai e 2 não é, não. E esse que ela teve... É de outro pai. É de outro pai, mas ela tinha relacionamento com essa pessoa? Tinha. Tinha. E ele assumiu? Assumiu. Entendi. Entendeu? Aí não dava para minha mãe cuidar da minha filha. Eu também tinha que trabalhar para dar as coisas para a Lohane. Claro. E não tinha como eu ficar com ela.